Olá, meu nome é Solange Souza e hoje nós falaremos sobre as intervenções etnomatemáticas, o prazer de montar origamis entre os adolescentes em conflito com a lei. Com esse objetivo, compartilho minha experiência de pesquisa com os adolescentes em conflito com a lei, do sexo masculino, em cumprimento de medida socioeducativa de meio fechado, numa das instituições da Fundação Pública no estado do Rio Grande do Sul, e que participam dessa categoria com riqueza de significados, através das práticas prazerosas da construção de origamis. Em relação ao ensino da matemática, sabemos que não é de hoje que o origami e as dobraduras são usados. Esta arte, desde 1876, é parte integrante do currículo escolar no Japão. Vários trabalhos, como o de Carlos Gênova e Rego e Gaudêncio, abordam sua utilização no ensino da matemática, assim como os parâmetros curriculares nacionais de matemática, em 2007, que citam as dobraduras. A partir da experiência da confecção de origamis tridimensionais entre esses adolescentes de 13 a 18 anos de idade, privados de liberdade por cometimento de ato infracional, apoio-me em particular em Dombrowski, como já mencionei, que concebe a etnomatemática como um método de pesquisa, assim como em outros estudos de Michel Foucault, na existência de diferentes jogos de linguagem de Wittgenstein, teóricos esses que permeiam certamente a concepção de aprendizagem de Paulo Freire, que alerta que devemos suprimir essas falsas ideias que muitas vezes se tornam gigantes perante os aprendizes. Muitos ainda concebem a matemática como uma manifestação mais nobre do pensamento, da inteligência humana, ou seja, a ilusão da postura elitista. Quanto à escolarização, podemos fazer uma lacuna e pensar essa situação em termos de dados educacionais, que mostram a relação distoante, falta de educação versus crime. Dados recentes do Conselho Nacional de Justiça afirma que dos adolescentes internos em 366 unidades brasileiras, 51% não frequentam a escola e 90% sequer concluíram o ensino fundamental. Embora muitos deles afirmem que entre as disciplinas escolares que mais gostam, a matemática está em evidência. Isso demonstra a certa facilidade também levada pelas 4 operações do conhecimento, muito em virtude das realidades das ruas, do comércio ilegal e do tráfico de drogas. De praxe, o estar preso assemelha-se a um ambiente onde o relógio do tempo roda de outro jeito e deve ser ocupado da melhor forma possível. Esses indivíduos buscam substituir o ócio, um ócio negativo, e ocupam-se para se tornarem mais humanos. E como humanos desejam o equilíbrio interno e externo das relações. Minha experiência levou a observar e a intervir de modo mais educativo por meio das tarefas de distração que a instituição oportuniza. Entre elas está o origami, e representa um saber fazer importante, principalmente para manter a saúde mental de todos os envolvidos. Se percebe que também pode ser vista como uma linha terapêutica, ocupar um tempo morto, entre aspas, que Goffman utiliza. Em estudo do Departamento de Enfermagem da Unifesp, por Sandra Sasaki e colaboradores em 2012, observaram a prática do origami em pacientes cardíacos internados em um hospital de São Paulo. Essa pesquisa constatou que a confecção do origami representou aos pacientes a manifestação de sentimentos e sensações associados ao estado meditativo. É interessante lembrar que o origami é a arte milenar de dobrar papel. Oro significa dobrar e kami é papel, e também para muitos, no Japão principalmente, significa o Espírito de Deus. Para a maioria das pessoas, inclusive as que trabalham na instituição, esses materiais são vistos como simples artesanatos para passar o tempo. No entanto, após serem dobrados em formas e tamanhos precisos, se repetem dobraduras incessantes, transformando-os em objetos de tamanho e formatos diferentes, coloridos ou não, pequenos ou grandes, servindo geralmente para enfeitar o lar doméstico. Vemos agora que a montagem basilar do origami prevê uma articulação matemática, calculada com precisão para um bom resultado. Na sua forma mais tradicional, o pequeno papel é quadrado, mas pode ser um retângulo ou um losango.
rasgado cuidadosamente por uma técnica específica, pois os internos de lá usam um barbante ou uma linha de crochê amarrado nas grades da porta do dormitório e assim esticado ao máximo a linha, e depois rasgam as folhas em vários tamanhos, semelhante a uma guilhotina. De uma folha A4, resultam de 16 a 24 peças conforme o tamanho do objeto. Depois de dobradas, são guardadas em algum recipiente seguro no dormitório do adolescente e, por vezes, as peças ficam armazenadas em sacolinhas plásticas, amarradas até mesmo na cintura do adolescente que está dobrando, ficando fácil para que ele se locomova, converse e assista aos programas de televisão sem precisar parar de dobrar. Das peças encaixadas e entrecruzadas uma após a outra, surgem camadas, cada qual com uma quantidade de peças, calculadas a partir de uma base. Essa base chama-se pente, que é uma gíria local que esses adolescentes utilizam, e ela também é numerada. No entrecruzamento de peças, visualiza-se um percurso em zigue-zague que segue uma sequência entreliça, cujo final compara ser uma pulseira que lembra muito o modelo em bracelete de Fibonacci. Em realidade, esse pente é formado por pontas salientes, como dentes de uma coroa dentada. O eixo central do origami não tem número exato. No entanto, existe uma variedade numérica que só poderá mostrar um padrão plano quando os respectivos eixos em simetria, o inferior e o superior, que é o acabamento, apresentarem simetria rotacional padronizada, a ponto de dar um equilíbrio. À medida que o adolescente monta o origami, vai aumentando a altura do mesmo e fortalecendo as peças que são encaixadas, moldadas em forma de um cilindro circular, que podem também mudar a circunferência, assim ou assim, quase que como se fossem aquelas vasos cerâmicos moldados no barro molhado, onde variam as formas. Quando se atinge a altura desejada, um rebordo circular é feito com linha fina para fortalecer o objeto, então se procede com um acabamento de papéis coloridos e cola branca para reforçar o objeto. A tarefa pode levar de alguns dias a semanas de trabalho diário, realizada por várias mãos conforme o que se deseja, em grupo ou individualmente, podem chegar a dobrar uma média de 1.500 peças, dependendo do tamanho do origami. Esse trabalho são mecanismos de distração que fazem parte de uma cultura específica que é transmitida de uns aos outros, em reciprocidade de ajuda mútua, que ocorre nas oficinas que a instituição oportuniza. São momentos que acalmam os internos, pois ficam mais tranquilos e talvez mais amigos uns dos outros, porque requer paciência. Para montar origami tem que ter paciência. E que em muitos períodos na vida desses adolescentes eles perderam ou não foram estimulados. Vale ressaltar que essa prática é popular em muitos centros socioeducativos e em casas prisionais pelo Brasil afora. Cada vez mais os profissionais da área estão valorizando esses momentos, recebendo incentivo dos gestores, educadores e familiares, até de terapeutas. O exemplo dado com a experiência do Centro Socioeducativo de Goiás e do Amazonas servem para isso. Quanto à feitura de origami, seu primeiro passo é uma folha branca e lisa, assim como um recomeço de vida na qual se parte do novo, livrando-se de amarras de um passado, de coisas negativas, a motivar um novo dia, um novo trabalho, uma nova casa, uma nova amizade, um novo relacionamento. Evidencia-se que, com essa análise, que os origamis representam bem mais que artesanatos de papel para presentear a quem se ama. E, do mesmo modo, justificar que da sua prática diária são obtidos entendimentos de proporções e desenvolvimento de hipótese e raciocínio lógico. A forma como se concentram para usar as técnicas da dobradura equivalem aos cálculos matemáticos, que por ora muitos desconhecem, porém, na amplitude da experiência artesanal ocorre um híbrido entre a terapia e a busca pela saúde mental. E assim, colabora para que o raciocínio se sobressaia nas aulas de matemática, deixando-as bem mais atrativas. São momentos diferenciados e ricos em conceitos matemáticos oriundos de uma realidade específica necessária a um certo tipo de sobrevivência. Um exemplo aqui da minha blusinha, um origami formato de uma flor, feita a partir de um retângulo
dobradinho de uma das peças. Muito obrigado e até a próxima vez.